A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilhas de Sião. Sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, e a pastora Aline Malafaia. O nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Leonardo Souza. Estamos aqui para darmos continuidade à revista do quarto trimestre de 2025, sendo comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E nós, hoje, vamos estudar a lição de número 11, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, dia 14/12 de 2025, com o tema Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Então, vamos lá para a nossa revista, no texto áureo, que nos diz assim: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Verdade aplicada. É preciso a fé e prontidão para ouvir e receber a palavra de Deus, o qual deve ser obedecida e anunciada no poder do Espírito Santo. Os objetivos da lição: identificar a origem de Cornélio, reconhecer que ser piedoso não significa ser salvo, e ressaltar que a obediência leva à salvação. Esboço da lição. Temos a introdução, no tópico 1, a origem de Cornélio, no 2, a vida espiritual de Cornélio, no 3, o impacto da conversão de Cornélio e a conclusão. Então nós vamos na introdução que o nosso autor deixou na revista. Nesta lição, veremos que Deus não está indiferente às práticas de piedade, como oração, jejum e boas obras. Contudo, tais práticas não substituem o arrependimento nem no dispenso de continuar buscando, com interesse e prontidão, o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 1. A origem de Cornélio. O nome Cornélio tem origem latina, que vem do termo Cornélios, que era o antigo nome de uma família romana, gens Cornélia. Gens Cornélia é uma das grandes e poderosas casas patrícias de Roma, que produziu inúmeros estadistas e generais prominentes ao longo dos séculos. Também era como se fosse uma organização social. A gens era uma estrutura social que unia famílias ligadas por um ancestral em comum, com os Cornélios sendo uma das famílias mais influentes. O nome Cornélio, que vem do latim Cornélios, que significa forte, valente ou aquele que tem poder. No cristianismo, Cornélio é também o nome de um centurião romano, como nós estamos estudando hoje, em Atos 10, considerando o primeiro gentio convertido ao cristianismo após uma visão divina. Cornélio era um centurião, isto é, um oficial do exército romano, que liderava uma companhia de aproximadamente 100 soldados a pé, chamados de centúria. Cornélio vivia em Cesareia, uma cidade litorânea cosmopolita, e ali estava o quartel da corte italiana. E dali também o império controlava toda a província da Judéia, que era o centro do poder humano. Esse homem conhecia o que o Deus de Israel era verdadeiro, sendo temente a ele, e foi ali, numa casa comum, que Deus mostrou algo extraordinário, que o Evangelho não tem fronteiras.
Para entender um pouco da história de Cornélio, vamos voltar um pouco no tempo. Jesus já havia sido ascendido aos céus e os discípulos estavam espalhando a mensagem da salvação. Mas até ali essa mensagem estava sendo pregada quase exclusivamente aos judeus, aos samaritanos e aos prosélitos gentios que haviam se convertido ao judaísmo, mesmo com a ordem de Jesus para anunciar o evangelho a todas as nações. Os apóstolos ainda compreendiam que para seguir o caminho de Cristo era necessário primeiro aderir à lei de Moisés, incluindo a circuncisão e outras práticas do judaísmo. Como haviam muitos judeus vivendo nas províncias do Império Romano, o foco natural dos apóstolos foi justamente este povo. Foi então que Deus interviu para deixar claro que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos, para toda a criatura. E nesse momento que a Bíblia nos apresenta Cornélio, um centurião romano com uma fé surpreendente. Subtópico 1.1. O centurião Cornélio. Centurião Cornélio é uma figura importante no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos 10. Ele é conhecido por ser o primeiro gentio não judeu a se converter ao cristianismo, marcando um ponto decisivo na expansão da fé cristã além dos limites do povo judeu. Sua história é importante porque foi na casa de Cornélio que Deus abriu publicamente as portas da igreja para o mundo gentio. O apóstolo Pedro estava presente para ver isto acontecer. Assim como havia sido testemunha da abertura das portas para os samaritanos em Atos 8 e para os judeus em Atos 2. Essa história nos traz ensinamentos profundos e muito atuais para os dias de hoje. A Bíblia descreve como um homem piedoso, temente a Deus, generoso e de oração constante, mesmo sem fazer parte do povo de Israel. Ele buscava sinceramente ao Deus. Cornélio não fazia parte da religião oficial de Israel, mas Deus viu a sua sinceridade e fé. Como Deus não faz acepção de pessoas, como diz em Atos 10:34. Ele olha para o interior, não para a religião, posição social ou a sua etnia. Hoje, isso nos lembra da importância de não julgar os outros e reconhecer que Deus age em pessoas de todas as culturas e contextos. Cornélio orava e agia com bondade, antes mesmo de conhecer plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Deus respondeu à sua busca, enviando Pedro para lhe anunciar Jesus. Em Jeremias 29:13 nos diz que quem busca a Deus de coração o encontra. Mesmo sem saber de tudo, quando há sinceridade, Deus se revela de alguma forma. A fé de Cornélio se manifesta nas boas obras, na generosidade, e a fé viva produz frutos concretos, como amor, justiça e compaixão. Hoje, isso nos chama a viver uma espiritualidade coerente entre oração e atitude. A conversão de Cornélio marca um ponto decisivo. O evangelho ultrapassa fronteiras. Pedro reconhece que Deus desejava alcançar todos os povos. A mensagem cristã é inclusiva. Não há pessoas de fora no reino de Deus. Isso nos desafia a combater o preconceito e acolher com amor. Cornélio obedeceu prontamente às instruções do anjo, e Pedro também precisou vencer seus próprios preconceitos para ir à casa de um gentio. A obediência à direção divina abre portas para a experiência transformadora. Deus pode nos conduzir a lugares e pessoas inesperadas para ampliar nossa visão. Se fosse resumir a pessoa do centurião, eu diria que Cornélio nos ensina que Deus se revela a quem o busca de coração sincero e que o seu amor é para todos, sem distinção.
Amém. Glória a Deus. Então, vou deixar aqui para vocês já a primeira palavra-chave, que é origem. Então, vamos para o subtópico 1.2. A visão de Cornélio. A visão de Cornélio é um episódio narrado no livro de Atos. Isso é muito importante, pois marca o momento em que o evangelho começa a ser anunciado também aos gentios, não judeus, mostrando que a salvação em Cristo é para todos. Na visão de Cornélio, em Atos 10, de 1 a 8, nos diz que certo dia, enquanto orava, Cornélio teve uma visão impressionante de um anjo do Senhor que lhe apareceu e disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O anjo então instruiu a Cornélio a enviar homens a Pedro, que estava em Jope, para que viesse até ele. Cornélio, mesmo sendo gentílico, mesmo não fazendo parte do povo judeu, mesmo ainda não conhecendo a plenitude do evangelho de Deus, Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Ao ouvir as instruções do anjo, Cornélio não hesitou e enviou os seus servos a buscar Pedro. A fé e a obediência genuínas são mais importantes que a religião, e que o evangelho é universal, destinado a todos, todas as pessoas, independente de sua origem. Também aprendemos que Deus responde às orações de pessoas tementes a Ele, mesmo antes de conhecerem a totalidade da sua mensagem. A oração e generosidade são importantes, pois Cornélio era um homem piedoso que orava continuamente e era generoso com os necessitados. Isso demonstra que as práticas agradam a Deus e os levam a Ele, Deus, o agir em nosso favor. Aprendemos com a história de Cornélio que ser religioso ou temente a Deus não garante salvação. É preciso ouvir o evangelho de Cristo e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que naquele momento era pregado por Pedro. Então Deus enviou uma visão para Cornélio, mostrando que ele se revela a todos que buscam uma conexão com ele, mesmo antes de ser totalmente convertido. A palavra de Deus diz que o evangelho é para todos, mostrando a conversão de Cornélio e sua família, que eram gentios. Demonstra que a salvação em Cristo é para todas as pessoas, não apenas para os judeus. A obediência de Cornélio em buscar Pedro, mesmo sem entender completamente a visão, demonstra como a fé exige ação e obediência. Subtópico 1.3. A visão de Pedro. Enquanto os mensageiros de Cornélio se aproximavam de Jope, Deus preparava o coração de Pedro. Por volta das 12 horas, Pedro subiu para o terraço para orar. Estava com fome enquanto a refeição estava sendo preparada. Em Atos 10, 9 a 16, nos diz que enquanto os enviados de Cornélio estavam a caminho, Pedro também teve uma visão, no qual viu um grande lençol descendo dos céus com todos os tipos de animais, répteis e criaturas, puros e impuros, segundo a lei judaica. Uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: jamais comeria algo impuro. Mas a voz replicou. A voz continuou: não chames impuro o que Deus purificou. Deus, mostrando a visão do lençol dos animais impuros, foi a forma que Deus usou para mostrar a Pedro que todos os seres humanos são aceitos por ele. Deus não faz acepção de pessoas. A visão ensinou a Pedro que a lei que separava judeus de gentios havia sido superada. Ele compreendeu que as barreiras culturais e religiosas não devem impedir a expansão do amor de Deus, que é para todas as nações. A visão foi um desafio direto
as ações pré-concebidas de Pedro e também dos judeus da época. Ela o preparou para aceitar Cornélio e sua família, demonstrando a importância de derrubar preconceitos que limitam o alcance da mensagem de Cristo. A experiência mostrou que o Evangelho de Jesus Cristo não se restringe a um grupo específico, mas a uma boa nova para toda a humanidade. A visão quebrou barreiras e preparou Pedro para uma visão transcultural. A vida de Pedro também é um exemplo de como a graça de Deus é restauradora. Mesmo Pedro, após falhar e negar a Jesus, ele foi perdoado, restaurado e capacitado a se tornar um líder fundamental na igreja primitiva. Sua história nos mostra que podemos confiar que Deus nos usará mesmo após nossos erros. Aleluias. O encontro de Pedro com Cornélio era dois mundos que estavam prestes a se encontrar. De um lado, Pedro, discípulo de Jesus, judeu, apóstolo fiel, carregando uma vida inteira de tradições e limites religiosos. Do outro lado, Cornélio, um centurião romano, gentílico, estrangeiro às promessas de Israel, mas com o coração aberto e sedento por Deus. Em Atos 10, 24 a 48, diz que Pedro foi até a casa de Cornélio, pregou sobre Jesus Cristo e o perdão dos pecados, e o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram, mesmo sendo gentios. Pedro então disse: pode alguém recusar a água, impedindo que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E Cornélio e os seus foram batizados. Após o relato, compreendemos que a graça divina é restauradora. A visão do lençol com os animais impuros ensinou a derrubar preconceitos e aceitar os gentios, mostrando que a salvação em Jesus está disponível, sem distinção de raça, cultura ou origem, que as barreiras não podem impedir a expansão do amor de Deus, que é para todas as nações. Glória a Deus. Tópico de número 2. A vida espiritual de Cornélio. A vida espiritual de Cornélio era notavelmente piedosa e temente a Deus, antes mesmo que ele se converter totalmente ao cristianismo. Ele se destacava por suas práticas religiosas e morais, incomuns para um centurião romano daquela época. Os principais aspectos da vida espiritual eram temor a Deus. Ele era descrito como um homem que temia a Deus, e que significa que ele respeitava e buscava agradá-lo em sua conduta diária. Oração contínua. Cornélio orava a Deus continuamente, o que demonstrava uma vida de comunhão e dependência espiritual, levando as orações sendo notadas por Deus. Caridade e boas obras. Ele praticava muitas esmolas, considerando atos de caridade ao povo judeu, mostrando generosidade e preocupação com o próximo. Estas ações também foram lembradas por Deus. Liderança espiritual. Sua piedade se estendia à sua casa, pois ele liderava sua família para buscar a Deus, e todos eram tementes a ele. Receptividade e orientação divina. Quando um anjo lhe apareceu em visão, instruindo chamar Simão Pedro, Cornélio obedeceu prontamente. Isso mostra sua abertura e submissão à vontade de Deus. Cornélio era um homem de fé sincera e ações exemplares, que buscava a Deus com o coração reto. Sua vida espiritual pregressa o preparou para ser o primeiro gentio a receber o Evangelho e o Espírito Santo, um evento crucial para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas.
Subtópico 2.1. Cornélio jejuava e orava. Nós podemos aprender com Cornélio que a fé sincera e a busca contínua por Deus através da oração e do jejum são notadas por ele e geram recompensa divina. Além disso, aprendemos que as orações e as boas obras andam juntas e não uma substitui a outra. A história de Cornélio também demonstra a importância de estar pronto para ouvir e receber a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo em nossas vidas. Cornélio buscava a Deus diariamente, mostrando que o relacionamento com Deus deve ser constante e não esporádico. Sua vida de devoção incluía jejum, demonstrava um profundo temor e respeito por Deus. Deus atentava tanto às orações quanto às ofertas generosas que Cornélio fazia aos pobres. A vida de devoção não é completa sem a prática da caridade e do cuidado com o próximo. A oração de Cornélio foi atendida porque ele estava disposto a ouvir e ter a disposição de obedecer quando Deus o instruiu a mandar a buscar Pedro. Apesar de temente a Deus e de praticar boas obras, Cornélio ainda precisava ouvir a mensagem do Evangelho para obter a salvação. Ele estava aberto e ansioso para ouvir a palavra que Pedro pregou. Cornélio usava seus testemunhos e também a sua posição como líder para influenciar sua família e os soldados sob seu comando, demonstrando que o testemunho de uma vida de fé deve inspirar aqueles ao nosso redor. Em Lucas 18:1, na parábola do juiz injusto e uma viúva, isso nos mostra que é para que nós devemos sempre orar, nunca desanimar. Glórias a Deus. Subtópico 2.2. O batismo de Cornélio com o Espírito Santo. Quando Pedro chegou a Cesareia, Cornélio já esperava e não estava sozinho. Ele havia reunido os seus parentes, amigos mais próximos, transformando a sua casa num lugar de expectativa espiritual. Assim que viu Pedro, se prostrou a seus pés. Mas Pedro o ergueu imediatamente, dizendo: levanta, eu também sou homem. Pedro começou a pregar. Ele falou sobre Jesus, sua vida, suas obras, sua morte, ressurreição, e afirmou que Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam. E os que vieram com Pedro ficaram maravilhados. Até então eles acreditavam que o Espírito Santo era uma dádiva reservada apenas para os judeus. Mas agora, Deus derramava seu Espírito sobre os gentios também de uma forma clara, visível e inquestionável. Com o batismo de Cornélio com o Espírito Santo, aprendemos que o Evangelho é para todas as pessoas, sem distinção, e que Deus concede o Espírito a todos que creem em Jesus. Também vemos que a fé e a busca por Deus, mesmo antes de conhecer a mensagem completa, são reconhecidas e atendidas por Ele. O evento mostra que o Espírito Santo é quem capacita os crentes e unge para a obra de Deus. A experiência de Cornélio mostra que é preciso estar pronto para ouvir a palavra de Deus, que foi o que levou ao batismo com o Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é apenas uma experiência, mas uma capacitação e um poder para a obra de Deus e para testemunhar sobre ele, como aconteceu com Cornélio e a sua casa. A manifestação do Espírito em Cornélio, falar em línguas e engrandecer a Deus, foi a mesma que da igreja de Jerusalém no Pentecoste, o que levou Pedro a reconhecer a obra de Deus e não a impedir. O evento de Cornélio ao lado dos judeus convertidos mostra a formação da igreja como um corpo único, formado por pessoas de diferentes origens, unidos pela fé em Cristo.
Vou estar deixando agora a segunda palavra-chave, que é espiritual. Subtópico 2.3. O batismo de Cornélio nas águas. Ao serem batizados pelo Espírito Santo, foram batizados nas águas por Pedro. O batismo de Cornélio nas águas traz aprendizados interessantes e cruciais sobre a universalidade do Evangelho, a quebra de barreiras culturais e religiosas, apontando a soberania do Espírito Santo. A lição mais significativa é que a salvação é oferecida a todos, independente de sua origem ou situação. Cornélio, pelas regras judaicas da época, era considerado imundo. A visão de Pedro do lençol com os animais impuros serviu para mostrar que Deus não considera ninguém impuro ou indigno de ouvir o Evangelho. O episódio marca um ponto de virada fundamental na igreja primitiva, sinalizando o fim da distinção cerimonial entre judeus e não-judeus. Demonstrou que o Evangelho é para o mundo inteiro, não apenas para o povo judeu, expandindo o alcance da missão cristã. O batismo de Cornélio e sua casa foram incomuns, pois eles receberam o Espírito Santo antes do batismo nas águas, enquanto Pedro ainda pregava. Isso demonstra que Deus não está preso a rituais ou uma ordem específica de eventos, mas age soberanamente, confirmando a aceitação dos gentios, em pé de igualdade com os judeus. Mesmo Cornélio, sendo um homem justo, temente a Deus e que orava constantemente, ele ainda precisava ouvir a mensagem específica da salvação através de Jesus Cristo, para poder ser salvo. Isso reforça a necessidade universal da pregação do Evangelho. Deus responde àqueles que o buscam sinceramente, preparando o caminho para que recebam a mensagem completa de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Tópico de número 3. O impacto da conversão de Cornélio. A conversão de Cornélio teve um grande impacto transformador e decisivo no cristianismo primitivo, marcando o ponto de virada para a inclusão dos gentios sem a exigência de se converterem primeiro ao judaísmo ou seguirem a lei cerimonial judaica como a circuncisão. O evento demonstrou que a salvação por meio de Jesus Cristo é para todas as pessoas, independente de qualquer circunstância, quebrando barreiras entre judeus e gentios. O fato de o Espírito Santo ter sido derramado sobre Cornélio e sua família, da mesma forma que havia acontecido com os apóstolos judeus no Pentecostes, como aconteceu em Atos 2, convenceu Pedro e a igreja de que Deus não faz distinção entre as pessoas. A conversão de Cornélio legitimou a pregação do Evangelho aos gentios, um movimento que seria central na expansão do cristianismo, especialmente através do trabalho de Paulo. A visão de Pedro sobre os animais impuros e a ordem de Deus para comer, juntamente com a conversão de Cornélio, ajudaram a abolir a distinção judaica entre puro e impuro, pondo fim às leis cerimoniais do Antigo Testamento que separavam judeus de não-judeus. O evento de Cornélio serviu como um precedente crucial no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde os líderes da igreja primitiva decidiram fortemente que os gentios convertidos não precisavam aderir à lei mosaica. Concluímos que a conversão de Cornélio foi um marco que mudou o curso do cristianismo de uma seita predominantemente judaica para uma religião mundial e inclusiva. Em Gênesis 12:3, Deus fala a Abraão que todas as famílias seriam benditas. A promessa mais significativa é que a descendência de Abraão traria um bênção para todas as famílias da terra, indicando um propósito universal para a nação de Israel e futuramente para toda a humanidade.
Este versículo é visto como uma promessa central da Bíblia, indicando que a salvação viria através da linhagem de Abraão, em Jesus Cristo, e que essa salvação seria oferecida a todas as nações. Subtópico 3.1. A conversão de Cornélio provocou questionamentos. Foram vários questionamentos sobre a conversão de Cornélio, um centurião romano que surgiu por parte dos cristãos judeus mais conservadores na igreja primitiva. As dúvidas e objeções centravam-se em torno de várias circunstâncias, que seriam as seguintes. A primeira delas é que a lei judaica proibia um judeu de se associar ou entrar na casa de um gentio, considerando impuro ou profano. Pedro, ao pregar na casa de Cornélio, quebrou barreiras e o que gerou controvérsia. A segunda é que havia um debate entre que os gentios poderiam ser aceitos na igreja cristã sem primeiro se converterem ao judaísmo, o que incluía a circuncisão e a observância das leis cerimoniais e as dietéticas judaicas. Em terceira, é o fato de que o Espírito Santo ter descido sobre Cornélio e a sua família antes de serem batizados ou circuncidados foi uma evidência crucial para Pedro de que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios. Na quarta, a conversão de Cornélio desafiou a percepção de que a salvação era exclusiva para o povo judeu, levando a igreja primitiva a entender que o evangelho era universal e se destinava a todas as nações e pessoas, independente de sua origem ou status social. Pedro teve que explicar, justificar suas ações aos apóstolos e irmãos em Jerusalém, narrando a visão do lençol com os animais impuros e subsequente descida do Espírito Santo sobre Cornélio e seus familiares. Isso ajudou a resolver a contenda e estabelecer o precedente para a aceitação dos gentios na igreja cristã, sem a necessidade de conversão prévia ao judaísmo, que incluía a circuncisão. Subtópico 3.2. A reação de Cornélio diante da ação divina. Cornélio reagiu com temor, obediência imediata e reverência. Seu temor e reverência ao ver o anjo que lhe apareceu em visão, Cornélio ficou amedrontado e perguntou: "O que é, Senhor?" Isso demonstra um sentimento de espanto e respeito diante da manifestação celestial. Mas assim que o anjo lhe deu instruções para enviar mensageiros a Jope e chamar a Simão Pedro, Cornélio não hesitou. Ele prontamente chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso. Contou-lhes tudo o que tinha acontecido e os enviou imediatamente. E quando Pedro chegou à sua casa, ele o recebeu com grande expectativa, reunindo seus parentes e amigos próximos para ouvirem a mensagem de Deus lhe enviara por meio de Pedro. A reação de Cornélio foi de total submissão e prontidão em seguir as ordens divinas, o que o culminou na conversão dele e de toda a sua casa, sendo os primeiros gentios incircuncisos a receberem o Espírito Santo. David E. Gallard, em seu livro, destaca: quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, foi ao seu encontro e se prostrou aos seus pés em sinal de reverência. Cornélio mostra reverência excessiva por Pedro. O protesto de Pedro, por sua vez, expressa fato de que os mensageiros do Evangelho não concedem salvação, apenas a proclamam. A reverência deve ser voltada somente ao Senhor Jesus Cristo, a nossa fonte da salvação. Glória a Deus. Subtópico 3.3. Um exemplo de discipulado. O exemplo de discipulado de Cornélio é ilustrado através de sua receptividade, obediência e liderança espiritual em seu próprio lar, culminando na sua conversão de toda a sua família.
o que, por sua vez, ensinou a igreja primitiva sobre a universalidade do Evangelho. Nós iremos ver aqui alguns exemplos chaves de discipulados na vida de Cornélio, que também serve para nós. A busca por Deus. Antes mesmo de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, ele orava continuamente e dava muitas esmolas, e sua vida de retidão e busca espiritual demonstrou um coração pronto para ser discipulado e seguir a vontade de Deus. Também outro exemplo, a obediência imediata de Cornélio. Ao receber a visão do anjo, as instruções claras para chamar Simão Pedro, Cornélio não hesitou. Ele agiu imediatamente, enviando homens a Jope, a uma distância considerável, demonstrando sua submissão e direção divina. Outro exemplo, a liderança no lar. Cornélio não buscou a salvação apenas para si próprio. Quando Pedro chegou, Cornélio já havia reunido seus parentes e amigos mais íntimos para também poderem ouvir a mensagem do Evangelho. Isso demonstra um compromisso exemplar com o discipulado e a evangelização da sua esfera de influência mais próxima à família. Um outro exemplo, a humildade e reverência. Ao encontrar Pedro, Cornélio prostrou-se a seus pés, embora Pedro o tenha levantado, e a atitude de Cornélio mostra sua humildade e reconhecimento de que Pedro era um mensageiro de Deus, demonstrando a atitude correta de um discipulado em relação ao seu mestre. Um coração aberto para aprender. Cornélio disse a Pedro: agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor te ordenou. Atos 10, 33. Essa prontidão para ouvir e obedecer a palavra é a essência do discipulado. Outra experiência é a receptividade ao Espírito Santo. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem e foram batizados, e receptivamente teve a receptividade de Cornélio e de sua casa ao Evangelho. Culminou na primeira conversão de gentios incircuncisos, mudando o rumo da igreja primitiva e confirmando que a salvação é para todos. O discipulado na vida de Cornélio é um exemplo de como uma vida de oração e retidão prepara o coração para receber a palavra de Deus, e como a obediência e a partilha dessa palavra com outros são elementos cruciais da jornada da fé. Deixando aqui a terceira palavra-chave, que é Cornélio. A conclusão da nossa revista nos diz: Cornélio agiu imediatamente ao receber a instrução do anjo, enviando mensageiro a Jope. Atos 10, 7 e 8. Sua fé e prontidão para obedecer abriram as portas para uma transformação espiritual que impactou não apenas a vida sua, mas a de sua família, mas a trajetória da igreja. Então, meus queridos professores, terminando mais esta lição de número 11, estaremos ministrando neste domingo, no dia 14/12/2025, para os nossos alunos. E espero ter contribuído com algo para os senhores professores nesta aula. E na próxima lição, a de número 12, que falaremos sobre Dorcas, as boas obras que falam por si. E finalizando os nossos estudos, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.